Fala, aplicadores! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live A Hora do Aplicador. Hoje a gente vai bater aquele papo com o Marcelo Ferreira, ele que é lá da Sign House e é engenheiro de plástico, galera. O cara manja muito, já passou por algumas marcas aí. O cara é muito bom, sabe tudo sobre adesivos e vem aqui compartilhar um pouco da história dele e também das experiências que ele teve aí com adesivos, trazer novidades aí pra gente. Galera, para você que tá chegando na área, que tá chegando na live, já vai deixando seu bom dia aqui, manda seu... Vem aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, ó, é só clicar nesse aviãozinho e mandar para sua galera, chama todo mundo que hoje vai ser uma live novamente de muito conteúdo de qualidade. Então cola na gente aí, chama a tua galera. Se você quiser mandar alguma pergunta durante a live e tal, tem aqui, galera, uma interrogação. Clica nessa interrogação que daí a gente não perde aqui os comentários, as perguntas durante a rolagem dos comentários aqui. Quando eu vou para Santa Catarina, daqui uns dias, em setembro, vou estar em Santa Catarina, Chapecó, é o que a gente tem de mais próximo aí. Estamos vendo Joinville também. Daqui um pouco a gente tá na área aí. Fala, Wagner, bom dia, galera chegando geral. Diego também, salve Diego. Galera, você que tá chegando na área de aplicação de adesivos, que quer se especializar, a gente tá com cursos por todo o Brasil. Fica atento à nossa agenda aí. A gente sempre tá divulgando por aqui também no @oaplicador. Para você que não segue lá, segue também. Põe e decora. Bom dia, salve galera. Rodrigo também chegando na área, galera chegando em peso aí para live. Daqui um pouquinho nosso convidado Marcelo Ferreira, que é lá da Sign House, vai estar por aqui também. Pessoal, para quem tá chegando na área, se liga que a gente está com muita oportunidade de trabalho. Para quem quer trabalhar como CLT, a gente tem muitas oportunidades nas empresas que estão na área aí. Geralmente, galera, não passa uma semana que eu não recebo um pedido das empresas de comunicação visual por recomendação de aplicadores. A gente está com a escassez de mão de obra, então para você que quer vir para a área de aplicação, a hora é essa. Tem muito mercado, tem muita coisa acontecendo. Ah, mas eu não quero trabalhar como CLT. Pessoal, os freelances da nossa área estão tirando um bom dinheiro aí, trabalhando para várias empresas, porque como eu acabei de falar, tem muita demanda por mão de obra, falta profissionais na área. E muitos dos meus alunos aí já estão trabalhando ou como freelance ou como CLT. Na verdade, se você for um bom aplicador, se você se dedicar, não falta trabalho para você. Não vai faltar o que você fazer, com quem você fechar, e sempre vai ter trabalho. É muita demanda por mão de obra. Para você que tem aquele amigo que quer entrar na área, chama ele. O cara, a gente precisa desse cara na nossa área, porque como eu estou falando desde o começo da live aqui, em outras lives eu já falei, em outros momentos, a gente tem muita demanda por mão de obra. Para você que quer se especializar, né? Ah, eu já faço aplicação em parede, eu quero me especializar, por exemplo, em decor, eu quero me especializar em envelopamento automotivo, PPF, também tem muita demanda por esse profissional mais especializado. Não está faltando trabalho na área, está faltando profissional. Então, se você é da área, faça como nossos alunos aí, se especialize, que você vai muito mais longe. Só vou esperar o Marcelo chegar na área aqui, já vou chamar... Opa, o Marcelo já está na área, né? Eu que estou comendo bola aqui. Daqui um pouquinho já te chamo aí, Marcelo, manda um salve aí pra gente saber que você tá na ativa aí, já tá pronto para entrar na live aqui comigo. A gente vai conversar muito hoje sobre adesivos, galera, sobre vinil autoadesivos. Então é o todo, não é só sobre a parte de trás lá, só sobre a cola do material. Salve Marcelo, tá na área, beleza?
Vou chamar o Marcelo aqui para aquele bate-papo de qualidade. Quem tá chegando na live, mete o dedo no aviãozinho. Chama geral para vir pra live. Salve, Marcelo! Bom dia, professor. Tudo bem? Tranquilo, e você? Deixa eu subir um pouco aqui que tá cortando minha testa aqui. Pera aí, só um pouquinho. Ajustar a câmera aqui. Tá. Aí, agora sim. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Tudo bem, cara. Passando aí preparado para a feira aí? Preparado para a feira, exatamente. Começa hoje às 13 horas. Vamos estar junto lá, você sabe disso, né? E não esquecendo que vamos estar com você também no dia dos autógrafos, hein? Show! Sabadão é nós lá, 12h20. Boa turma para estar aí, né? Galera, o Marcelo, ele hoje está trabalhando na Sign House. Ele tem muita experiência no mercado, o cara conhece muito do mercado, já passou em algumas marcas aí. E Marcelo, seja bem-vindo aí para essa nossa live. Obrigado por aceitar o convite, fiquei muito feliz em ter você aqui. Eu só tô convidando gente boa aqui, a galera que é do bem, além de ser da área de adesivos, mas é do bem, pessoal que tem a agregar. E eu fico muito feliz de ter você aqui. E eu vou pedir para você fazer uma apresentação aí pra gente. Show. Pô, primeiramente agradecer a toda a galera que está participando aí, principalmente o Rodrigo, né? Show. Que é da mesma época que eu, só tomamos rumos diferentes, né? E o Rodrigão aí é o cara do mercado de plástico também, né? A gente sabe disso. E semana retrasada, né? Participamos aí, ó, ouvindo o que o Rodrigo falou da experiência que ele tem. Uma experiência fantástica, né? Eu acho que, como diz, né, a gente só agrega conhecimento em todos esses tempos e acho que a gente, da mesma forma como o Rodrigo, ele é uma pessoa que viveu praticamente próximo da praia e praticamente quem é surfista, como eu também já surfei muito, a gente jurou nunca ficar velho, né? Então, aí, ó. Eu acho que eu sou meio surfista também, pô. Oh, legal, show de bola, isso é ótimo, né? E o que é interessante no nosso mercado, que quando eu caí nesse mercado foi meu primeiro emprego. Trabalhei na Mesbla, né? Uhum. E cuidava da parte de comunicação visual, onde nós fazíamos toda a parte de merchan da empresa. E a Mesbla, na época, era praticamente o maior shopping que tinha em todo o país, né? Tinha em várias cidades. E primeiro contato com essa parte de impressão digital, onde você fazia toda a comunicação. E eu era decorador na Mesbla, né? Inclusive, foi o primeiro contato que eu tive com a parte decorativa. E o que eu fico feliz é que o Rodrigo ele foi feliz quando trouxe o SH Decor, que se você pegar a década de 70, 80, que foi a época que eu comecei, você percebe que utilizava-se muita pedra, muito aço escovado, muito metal nas decorações de alto padrão. E fizeram essa releitura hoje. Você percebe que o SH Decor, ele é uma releitura de tudo isso, né? Com uma gravação, um revestimento muito próximo da realidade, isso ajuda bastante. E voltando para isso, para dar uma adiantada, que o currículo é muito grande, cara, em relação a isso, eu trabalhei, me formei em edificações nessa época, depois fui para o mercado de engenharia. Trabalhei num grupo da Odebrecht, em Passanco, Vega Sopave, que fazia parte do mesmo grupo aqui em São Paulo, sendo uma empresa nordestina, no caso da Odebrecht. Tudo mais um contato com a parte de comunicação. Por quê? Eu tive mais contato com refletivos, ou seja, eu acabava administrando toda a compra de refletivos e fazia todo o projeto em relação à parte de sinalizações estradas e assim por diante. Então foram dois contatos que eu falei, poxa, é um mercado interessante. Fugir do polímero rígido para o polímero flexível seria muito interessante. Veio uma crise no mercado, aí vou eu, 1998, para a Imprimax. Aí peguei o tempo áureo da Imprimax, por quê? O tempo áureo da Imprimax, vamos dizer assim, foi de 98 até 2007, né? Onde você só tinha a Imprimax como fornecedora de vinil no Brasil. Tinha outras empresas, mas um pouco menor. Sim. Mas quem acabou indo para um desenvolvimento maior foi a Imprimax, né? Investimento, tecnologia. Tanto é que eles produziam uma quantidade de vinil bastante pequena, porém de alta qualidade, onde começa a febre do recorte eletrônico, a transição do letrista, da pessoa que fazia grafismo à mão livre para a parte de recorte eletrônico. O pessoal tinha muito acesso a 3M, né? Por exemplo, muito refletivo da 3M, da Avery na década de 90, né? Nesse mercado de engenharia. E quando eu fui para a Imprimax, eu falei, poxa, engenheiro e trabalhar na área comercial, né? E peguei um período que participava, querendo ou não, da parte de desenvolvimento.
Porque as empresas, com a globalização, você não pode se limitar a fazer uma única coisa, você precisaria fazer outras coisas. Até o Rodrigo comentou isso no percurso de trabalho que ele teve. Então, na verdade, você começava a desenvolver outros projetos e foi aí que começamos a entender o que eram os materiais em alta performance. Mas custou para você entender isso, para entender o que o mercado precisava, né? Porque a maioria das frotas que eram utilizadas na época, eles utilizavam muito material da 3M. Né? Sim. Era praticamente 3M, Era o que 3M, 3M. tinha, né, na Que época tinha. também, né? Não Era tinha quase um muito. material que inacessível, né? Mas Sim. o investimento muito mais engessado, não era muito amplo isso. Aí você pega a Imprimax lançando esse mercado, participando das primeiras feiras, há 24 anos, né? Atrás, por exemplo. Aí você percebe que começou a ter acesso a outras pessoas. E começaram a migrar do mercado de comunicação visual, que era a parte de impressão digital, para o mercado de recorte. E nesse Verdade. termo entre essa transição de recorte foi quando eu falei, não, eu preciso fazer um curso de especialização em engenharia de plástico. Aí fui para Oswaldo Cruz, fiz a parte de polímeros, né? Uhum. E depois fiz uma parte de especialização rápida no mercado na área de química, né? Mais voltado para o plástico. E não no intuito de desenvolver, ser um engenheiro de fábrica, porque isso não é o meu perfil. O meu perfil é estar com o povo, é estar na rua, fazendo desenvolvimento, falando de Treinamentos, produto. né, Marcelo? Você faz também. Exatamente, treinamento, workshop, aquela coisa toda. Então foi mais pelo conhecimento. Mas o que ocorre na maioria das vezes é que na época as coisas eram muito resistentes, ou seja, você precisa de um investimento maior para desenvolver um produto que fosse similar ou compatível, né, a uma marca importada. Uhum. Mas o que acaba esbarrando no Brasil é a parte de tecnologia e mão de obra. Mão de Verdade. obra hoje está escassa em todos os mercados, isso é indiscutível, né? Então, muita gente que entrou no mercado de plástico na década de 90, 2000, eram pessoas que não tinham especializações, ou seja, elas foram treinadas por químicos, por engenheiros de plásticos e nessa parte de tecnologia. Mas, no entanto, você percebe que 2002, 2003 já começa a ter uma evolução, onde a própria indústria nacional começou a fazer os vinis de impressão digital, que começou uma outra febre, porque veio aquela chuva de máquinas de impressão digital. Né? Por exemplo, na década de 87, 88, eu já tinha contato com as máquinas Índicos, né? Que hoje é muito pouco falada. Mas, na época, você percebe que a gigantografia era muito utilizada no nosso mercado de engenharia. Né? Flora também tinha Flora, dessa época aí, na né? época, né? DJI, a DJI era mais as menores, né? Já era mais para o público final ali, né? O dono do birô de impressão e tal, né? Exatamente. E outra, era um mercado que o solvente era pesado, né? Roupa. Você pegava solvente pesado. E o que ocorria? Pô, muitos profissionais morreram na época. Isso eu vi com os meus próprios olhos. Os caras iam Cara, fazer prédios, que lembra? A gigantografia era muito feita em prédios, sim, né? sim. E quando abriu a lona, aquele solvente vinha nas vias respiratórias e Era estava meio que um... tenso. Cara, eu comecei a trabalhar com solvente pesado, né? E eu usava máscara. Eu lembro que eu usava máscara e eu sempre fui muito regrado, assim, sabe? Então, assim, tinha que usar máscara, eu usava. Mas a gente não protegia os olhos. E quando eu entrava na sala de impressão, por vezes, se eu ficava mais tempo lá, começava a lacrimejar por conta do solvente. E também algumas irritações, assim, sabe? O solvente era muito pesado. Tem um comentário aqui, ó, que o Rodrigo mandou aqui, que ele falou assim, ó, aí Joe, concordo com o Marcelo. Única coisa é que ele tem pelo menos uma década na minha frente. É brincadeira. É minha idade, 50 anos. É isso aí, cara. Meu, então, a gente teve uma evolução muito grande, né, Marcelo, nessa área, tanto na parte de produtos quanto maquinários e também na mão de obra, né, nas técnicas. O que a gente aplicava lá atrás, a forma que a gente aplicava lá atrás, Sim, nossa, ficou muito diferente, muito diferente. muito. Pra você ter uma ideia, vamos por aí, 6, 7. Quando você fez o treinamento comigo lá em Curitiba, por exemplo, eu falava o seguinte: você não pode esquentar e esticar para moldar.
você Perfeito, tem que trabalhar com vinil frio, né? perfeito. E hoje eu falo o contrário, sabe? Então, assim, a gente vai evoluindo as técnicas, vai aprimorando, melhorando, aprendendo com quem a gente consegue aprender, né? Eu falava para os meus alunos no último curso, até como exemplo, né? Na verdade, eu falo em todos os cursos que tragam informações também para os treinamentos, porque às vezes o que eu estou ensinando quanto professor, instrutor, como queira chamar, é, já tem algo melhor e a gente já pode melhorar. Sabe que no último treinamento eu estava mostrando uma técnica de retrovisor, se não me engano, e um rapaz, o Gustavo, que estava no nosso treinamento, ele falou, olha, aqui eu faço diferente. E me mostrou uma forma diferente de fazer. O cara tá há mais ou menos aí 1 ano no mercado. 1 ano. E ele me mostrou uma técnica nova. Então, a gente pode aprender com todo mundo. E a gente tem que estar com a cabeça aberta para que esse aprendizado aconteça, não é Com mesmo? certeza. Exatamente. E você percebe, né, que essa evolução toda, que na época, melhor do que eu e muitos que talvez que estejam aí ouvindo, que mexeu com impressão digital, era a necessidade de você criar o ICC, o perfil de cores, caso para cada situação. Aí depois evoluíram para um perfil genérico, mas mesmo o genérico era difícil você conseguir ter uma qualidade boa de impressão, porque na maioria das vezes determinados plastificantes que eles utilizavam, principalmente quando se tratava de óleo vegetal, para a lona de impressão era difícil, né? O vinil adesivo nem se fala. Quantas vezes alguém já chegou você reclamar na fábrica, né? E o pessoal fala, não, limpa com álcool isopropílico, né? Imagina, você comprava Nossa, a mídia, tem que limpar com álcool isopropílico, e outra, de repente você acabava deixando uma parte contaminada ainda, com plastificante, pô, você não conseguia imprimir, perdia todo um trabalho, né? verdade. Aí vieram as loucuras das mudanças de máquinas, as máquinas evoluíram, né, para a gente adiantar bastante isso, até chegar na látex, é onde eu queria chegar, que aí eu fui para nesse período entre o lançamento da látex, eu trabalhei na Frempraste com tinta para impressão digital. Foram as primeiras tintas nacionais que entraram para impressão digital, só que então não tinha tanta tecnologia assim com uma qualidade de uma durabilidade que o vinil Durabilidade. exigia. Porque você tem Sim. uma durabilidade por vinil e tem uma durabilidade da tinta. Eu garanto o vinil, mas a garantia da tinta eu não garanto. Então começou a dar um choque de produtos e isso não fez bem para o mercado. Exatamente. Então, você percebe que nessa transição 2008, mais ou menos, você começa a chegar no Brasil as tintas alternativas. Né? A Panamérica, na época, aqui em São Paulo, era uma das principais empresas que trazia essas tintas compatíveis, que você fazia uma releitura, tirando a garantia da máquina, chipando a máquina e usando uma tinta alternativa. Só que isso acabou ficando N cabeças de impressões, Sim, né? E sim. acabou parando um pouco o mercado. Né? Você vê que essas evoluções é interessante. E nesse período que eu trabalhei na Fempraste, na parte de impressão digital, foi uma coisa que não rolou. Por quê? A primeira crise que eu tive no mercado de comunicação visual, quando foi a Cidade Limpa, eu saí da Imprimar e fui para onde? Fui trabalhar com tinta. Né? Porque, primeiro, pô, já conheço do plástico, do vinil adesivo. Agora vamos tentar entender o mercado de tinta, porque a impressão digital era a bola da vez. Foi Sim. quando eu fui para a Vulcan. Quando eu fui para a Vulcan, eu fui desenvolver, você sabe melhor do que eu, que você teve essa experiência também, em trabalhar com as lonas da Vulcan, que era HP 800 e HP 600, que foram as únicas lonas que nós precisávamos fazer uma transformação, aumentar um pouco da carga de alguns aditivos, né, principalmente titânio, para deixar o material mais fechado, para ele não receber aquela degradação, aquele estresse no plástico. Né? Na hora da Porque impressão, na né? hora da impressão, A gente falava sobre isso essa semana, né? exatamente, Que é justamente sobre o lançamento da tecnologia látex. exatamente. Que na época eu trabalhava numa revenda da HP e eu fazia instalação dessas máquinas de impressão da látex, né? Era Imagina. a 25.500, a primeira látex que Isso. chegou no mercado. E, cara, eu tive muita dificuldade. Porque caiu a tecnologia pra gente, olha, vão lá e instalem. Só que a gente não sabia como fazer, a gente não sabia fazer impressão nela, não tinha uma lona que desse certo, né? Os adesivos, em geral, davam muito certo na látex, Certo, né? exatamente. A gente tinha uma certa dificuldade com umidade, né, da, Perfeito. da região,
mas dava certo em geral. Agora a lona, e daí tem um fato que me aconteceu, que algo que me marcou bastante a minha vida a minha vida profissional, foi quando o dono da empresa chega para mim e fala o seguinte: Diomedes, tem que imprimir em lona, se vira, dá seu jeito aí. Eu, caramba, né? Beleza, vamos fazer teste. Aí eu peguei um rolo de lona Vulcan, inclusive na época. Na verdade, eu peguei várias lonas. Fiz impressão em várias tipo, vi que uma era a lona ali que mais se encaixava, né? Que mais dava certo. E daí eu falei, vou testar essa. Só que eu comecei a fazer teste. Quando eu consegui, aliás, imprimir, foi quando acabou o rolo de lona. 50 metros, cara. 50? Nossa. Meu Deus, é Meu, louco. o meu chefe ficou doido comigo. Ele falou, cara, você gastou um rolo de lona. Tipo, muita tinta também foi, né? Ele falou, você gastou um rolo de lona, cara. Eu falei, você me pediu para fazer impressão. Sim, Você não me deu o limite do que eu podia utilizar, né? exatamente. Tá aí, o resultado tá aí, deu certo. E a partir daquele deu certo, essa informação, primeiro que ela ficou bem restrita Perfeito, ali na revenda, né? perfeito. Mas gerou para eles um diferencial de vendas Legal. e abriu para, cara, eles fizeram muita venda de látex, porque os caras falavam, olha, a látex infelizmente na lona não vai bem e tal, e eles falavam assim, não, a gente sabe imprimir em lona, nós sabemos o que fazer, nós Perfeito. temos a lona certa e é isso. E daí começou a se disseminar, né? Ah, qual lona que você usa, tal. E a Vulcan, nessa época, teve digamos assim, um oceano azul de vendas ali, né? Porque era Exatamente. eles que faziam, né? Exatamente. Tanto é que nesse período que eu viajei, cara, em parceria com todas as informações possíveis, por ter participado desse processo de mudança da carga de aditivos que existia na lona, né? Porque não é tão fácil produzir lona. O vinil é um pouco mais fácil do que a lona, não, porque existia a trama, existe todo um Sim. processo, né? E abrindo uma pausa aqui, olha, a minha professora de hora entrou a Cedina A Moura, Cedina já mandou um bom dia pra gente uma aqui. figura no mercado, inteligentíssima, tem um diferencial nesse mercado, assim, eu acho que é uma das poucas pessoas que tem a característica que ela tem. Uma educação fora do normal, uma Sim. ótima profissional, Carisma é a palavra. conhece muito de máquina, essa não dá para enganar sobre Muito, máquina, muito. sobre tinta, porque ela tem um histórico de tinta. Imagina, né? Eu fico feliz porque as mulheres, elas se empoderaram no mercado e a Celina se empoderou há muito tempo atrás. E se tratando de comunicação visual, a gente sabe que tem N pessoas, mas em se manter mais de 20 anos no mercado, de um mercado difícil, né? Que é de homem, porque normalmente quem mexe com máquina é homem, Isso. né? É o E isso mercado não. muito masculino ainda. Em outras palavras, quem mexe com impressão digital, quem mexe com criação, cara, você percebe que são as pessoas mais fechadas, a comunicação delas são muito mais difíceis, porque não é fácil mexer com esse mercado. Então, a Cidina sobreviveu a tudo isso, né? Essa Isso. evolução toda. Hoje ela é gerente de Oracle na Siding House, mas ela toma conta de outras coisas também, a partir de marketing e tudo mais. E o sucesso da feira que você vai ver agora também está muito agregado a ela. Eu acho que eu sou feliz por trabalhar com a Cedina e trabalhar com o Rodrigo. São pessoas que são inteligentes, pessoas educadas, sempre está investindo em conhecimento, isso agrega muito bem. E São você imagina pessoas bacanas. uma coisa que é muito difícil e acontece muito na Signing House, cara, eu fico feliz por isso, é que nós trabalhamos junto há bom tempo. Imagina, você não ter uma discussão, um desrespeito sobre as pessoas. Então, isso, cara, é uma coisa que não tem preço. Então, a gente aprende, né, com conhecimento, não envelhecemos, muito pelo contrário, a gente acaba agregando. Né? Então, não para no tempo, né? E você vê essa evolução da Vulcan. Infelizmente, a Vulcan fechou, ela não faliu, ela fechou o Sim. trabalho no Brasil, né? Mas a produção dos filmes da Vulcan é um dos melhores. A Vulcan forneceu filme de impressão e colorido para a Imprimax. Uma coisa que poucas pessoas sabem, a Alco, na década de 90 para 2000, ela forneceu filme de vinil adesivo para a Imprimax também. Foi onde aconteceu essa maior concorrência, né? Porque a Alco fabricava o filme, né? E começou a fabricar os adesivos na época, meio restrito, mas fazia. E nessa transição houve essa quebra de contrato e a Alco deixou de fornecer
os filmes de adesivo, mas foi legal porque passaram-se os anos, o Marcelo Souza acabou investindo e se tornando um dos principais concorrentes hoje da Imprimac, as duas empresas do mercado nacional, né? Isso é bom. Tio, o que a gente sempre diz é que vale a pena você usar o vinil autoadesivo nos projetos. Então, o que a gente sempre preza, ou seja, eu tenho que ter resposta para o que acontece no mercado. Então, hoje, representar a Oracle no mercado como à frente com a Cedina é interessante porque nós representamos a Oracle como indústria no Brasil e a nossa responsabilidade é instruir as pessoas a como utilizar o vinil dentro de todos os seus limites, triangulação, ou seja, não ter firula naquilo que você ensina, né? Você ensina exatamente o que é que tem que funcionar, o que é funcional. Como se você... E é o padrão alemão, né, também, né? Exatamente. Que é isso. O material é para isso, é para isso. É isso. É para isso e a gente usa de outra forma, tal. Não é bem por aí. Até desculpa te cortar, mas eu só queria pôr um parênteses aqui. Claro. Em relação... esses dias chegou um comentário para mim. Mas eu estou usando aqui e o material está estourando aqui, não sei o que, em relação ao 651. Perfeito. Aí, beleza, você está usando para quê? Aí a pessoa falou, olha, eu estou usando para envelopamento. Então, o material não é para envelopamento. O 651, ele não foi desenvolvido para isso. É o vinil mais utilizado no Brasil, dentre os importados, para envelopamento. A gente sabe disso, a gente está no mercado e não tem como fechar os olhos para isso. Mas não foi desenvolvido para isso. Aí a gente sempre pedia, né, para vocês, como representantes Oracle aí, no Brasil, né, para que tivesse o material calandrado, que aí também é uma característica muito particular do Brasil, usar calandrados para envelopamento. Então, que tivesse o material calandrado para que a gente pudesse fazer o envelopamento e que fosse recomendado pelo fabricante. Porque a gente sabe que o filme... o 651 é muito bom, ele é muito estável. Aí, na sequência, vocês correram atrás, digamos assim, que tenha todos os créditos aí para Sign House, né? Em relação ao 670, que o 6... Ó, comentário aqui, ó. Não é adequado o 651, mas sempre funcionou. Essa é a frase. Essa é a frase. Aí a Sign House foi atrás e trouxe o 670, Exatamente. que é uma solução muito bacana, que inclusive está no meu carro lá. Inclusive, eu vou fazer a remoção e vou postar, fazer aí um review, vou mandar para vocês. Legal. A respeito de como foi a remoção também, porque isso é importante também, não é mesmo? Exatamente. Uma coisa interessantíssima de tudo isso é que isso foi inédito no Brasil. Se você perceber, nós simplesmente não jogamos esse material de goela abaixo das pessoas, não, muito pelo contrário. Boa parte dos envelopadores que foram contratados na época para escolher quais as principais cores que poderíamos ter trazido, né? Tanto eu como o Rodrigo, né? O Rodrigo escolheu o Sul porque ele falou, não, eu tenho que viajar com o Diomedes, senão não vou. Aí eu falei, pô, tá bom então, deixa que eu fico no Nordeste, eu passo calor, não tem problema. Ele foi para o Sul, rodou com você falando do 670, eu rodei o Nordeste inteirinho e o Sudeste falando do 670. Mas o que é bacana é que foi inédito essa escolha. E a parte mais interessante que eu falo é que isso vai para uma seriedade de mercado, realmente agradecendo a Cedina, o Rodrigo, a diretoria da própria Oracle, né? Da diretoria da própria Sign House, que é o Marcos Comparato, é que nós não pedimos para você testar o material, ou seja, fazer o envelopador, comprar e testar, e depois de testar, dando problema, não, o material não funciona, o material está assim, o material... Não, foi feito um período aí, se não me falha a memória, o Rodrigo está aí para poder confirmar isso, mas foram 2 anos de testes, né? Colocar o material, testar a durabilidade do material, resistência, desbotamento, ver o estresse, até onde o material chega, até onde o material trabalha ao meu favor ou não, né? Então, isso foi uma coisa interessantíssima, né? Porque vocês, como a Único acabou dizendo aí, não, o material 651 ele não era para envelopamento, mas funciona. É que se você pegar hoje em torno de
um percentual de 70% do mercado que utiliza o 651, eles se adaptaram a utilizar o material. Sim. E quando se trata de frotas, e a gente sabe que frotas não é estética, ela é comunicação. Sim. Então você não precisa fazer tudo que você faz no envelopamento premium, os acabamentos são mais. Você usa um refil 0, um refil 1 e assim por diante. Precisa fazer as dobras, fazer a parte interna do carro. Então, é essa parte de vender para quem é de frotas, eles entenderem que o material é para comunicar a marca dele, proteger o veículo e ter a característica e identidade da empresa. Né? Então, pegar esse pessoal de frotas, eles entenderam assim. O que me deixa muito triste no mercado, cara, é que eu acho que essa disciplina de treinar os envelopadores, levar essas mensagens, as lives, que a gente tem um acesso enorme. Você sabe melhor do que eu, antigamente, até meados de 2007, a gente era obrigado a ficar lendo as revistas da grande formato, que trazia informações de impressão, de recorte, novidades de mercado, né? Então, hoje... um mês para chegar a novidade, né? Só chegava de mês em mês, né? E o que me deixa triste é que, poxa, você homologa uma marca Oracle, você homologa uma 3M, uma Avery, né? E muitas das vezes o que ocorre, o que aconteceu com o Odebrecht, muita gente sabe disso, e não é mentira, eu participei disso, eu sei que existia muita propina. Tanto é que levou o Odebrecht onde levou. Né? E no mercado de frota, em alguns casos, você homologa uma Oracle, mas o pessoal usa a marca A, B e C. Aí você percebe que o material começa a ter uma degradação, porque o calandrado convencional, infelizmente, a questão de custo, você não usa resina polimérica 100%. E muitas das vezes você pega alguns filmes, que até mesmo que vem de alguns outros países, que existe uma parte de amparas, né? Que são os materiais transparentes e brancos que eles trituram, torna a ter volta a ser resina de novo, e é misturado em torno de 30% a 20%. Então isso deixa com que o material ele seja mais vulnerável, desbotamento e assim por diante. Ou todo aquele processo que a gente fala, poxa, por que um calandrado especial? Ou por que um super calandrado? O calandrado especial, o Rodrigo já falou isso na outra ocasião, você percebe que são todos processos de aditivos que são feitos dentro do processo de industrialização, existe um processo de tempo, de cura, N situações que deixam o material totalmente especiais. Né? Então, na maioria das vezes, você percebe que no Brasil, quando ocorre esse tipo de coisa, você tem uma marca homologada, 651, cor 031, você usa um vermelho de outras marcas, ele começa a desbotar. Aí você vai num detalhe tão importante, quando você puxa o material e você vai ver a cola, é a cola à base d'água. Aí você fala, poxa, esse material não é meu. Como assim? A característica não é do meu material. A ficha técnica do meu material é essa. A cola desse material é a base de solvente. Sim. Beleza, então você ocorre com muitas ocorrências como essa. E tanto há um ano atrás... adaptações que não dão certo, né? Não dão certo. Ó, e tem uma pergunta aqui. O 670 vende bem também fora do Brasil? Então, conforme o Rodrigo falou na última vez, essa marca para o Brasil ela é exclusiva nossa. Né? O 670, né? Ninguém, ele comercializa esse Brasil a não ser a marca da Sign House, com a linha 670. Porém, outros países já estão se interessando por isso, né? Em ter esse material, porque é um material que encanta. A maneira de você reposicionar esse material, a tecnologia de não marcar a cola, que isso é a parte mais importante, né? Você vê que o processo de industrialização desse material, ele ajuda tanto, né? Principalmente as cores mais sólidas, vermelho, azul, amarelo, que o que a gente vendeu da cor 31 ano passado para frotas no Nordeste, principalmente, e Norte, né? Belém do Pará, foi um volume muito grande, porque tem um tempo muito grande. E deixando bem claro para quem mexe com frotas que se você pegar o 670 para frotas, na parte de envelopamento total é perfeito. Agora, quando for os recortes menores, vai ter que tomar um cuidado porque ele não mascara porque é um material reposicionável e tem o sistema tipo. Né? Mas você consegue, como as cores são fiéis, você consegue fazer as partes mais críticas de envelopamento, onde não tem recorte com o 670 e onde há os recortes que são mais superfície plana, por exemplo, você utiliza o 651. E a cor bate, né? É o mesmo filme, né? Exatamente. O que é mais interessante é isso, porque a vulnerabilidade de cores que tem quando você homologa é uma diferença muito grande. Então, por exemplo, hoje você pode pegar até um lote diferente, tá? Que você percebe que a olho nu é quase que impossível. Você fala, poxa, não existe tanta diferença assim, né? Mas você percebe que em alguns outros pontos isso já
já é mais comum você ter uma diferença de espessura, uma diferença de cor, tonalidade, um está com efeito maior de casca de laranja e assim por diante. Uhum. E para o final isso é complicado, porque você sabe melhor do que eu que mexe com envelopamento todo dia, que bons carros de várias empresas multinacionais que fabricam da linha automotiva, os carros estão vindo com a pintura craquelada. E se você tiver um material super brilho, você fotografa o craquelado que está na pintura para o vinil. Verdade. Um problema sério em Curitiba com isso, porque fizemos os carros, eu estava numa outra empresa e a crítica do engenheiro da Renault, ele falou, não, o material está com problema. Eu falei, não, o problema não é no material, é no seu carro. Aí tirou o material, ele foi ver, realmente o craquelado estava na pintura. Bom, isso é um outro assunto. Mas você percebe e essa transição de matéria-prima no Brasil em relação à marca alemã, ora, desde, a Cedina sabe melhor do que eu, desde 1986, imagina, mais de 20 e poucos anos aí, né? Você vendo esse material funcionando no mercado, e eu, como tive no concorrente com uma outra marca, eu sofri muito em relação a isso, né? Então, porque você entrava em algumas licitações, você não ganhava, né? Sim. Então, difícil, porque ficha técnica, isso se respeita muito. Como é muito comum em outros casos, você trabalha muito com a durabilidade do material e hoje, em relação a tratar a durabilidade, nós ensinamos, principalmente vocês que são professores de envelopamento, como manter a durabilidade do material. Né? Cuidar, né, do material. E eu tive uma enorme, só Tá. finalizando, que o ano passado uma empresa chamada Engesig que faz toda a transformação celular do material do carro para frota. Então chega a 3.000 carros lá, Dust, por exemplo, e os caras fazem toda a transformação celular, a parte de envelopamento no geral. Foi quando pegamos uma média de foram mais ou menos uns 80 envelopadores em várias turmas, né? E explicamos para ele a diferença de produtos. O material homologado é esse. Quando esse material homologado, ele justamente serve para fazer esse tipo de trabalho. A durabilidade dele vai ser até os 4 ou 5 anos, de acordo com o que está rezando a ficha técnica. Então, são produtos que realmente são homologados e tem que seguir esses critérios. Quando você traz um outro material para fazer esse tipo de trabalho, e o que acontece muito no Brasil, uma empresa de frotas, vamos citar a Green Frotas, por exemplo, ela ganhou a concorrência, tá? 1.000 carros, por exemplo, vai para a Engesig, só que a Green Frotas não tem 20, 30 envelopadores. Ou seja, eu lanço no mercado, eu preciso de 20, 30 envelopadores, só que cada envelopador vem com uma característica diferente. Verdade. Um acabamento. E você, É bem diferente, é verdade. Ó. Então, você percebe que essa educação no geral, e foi o que eu sempre falei, eu cito, por exemplo, os alunos que você já treinou, se alguma pessoa estiver no mercado precisando de alguém em Curitiba, Santa Catarina, pô, a gente direciona para você e fala, Diomedes, se você tem alguém para indicar, pô, realmente você vai indicar aqueles que têm condições de fazer eticamente, profissionalmente, um acabamento perfeito, segue um critério, né? Sim, segue um método rigoroso, né, cara? Então, Exatamente. eu procuro sempre passar o melhor para os meus alunos e, cara, geralmente eles levam esse melhor, eles cuidam muito, principalmente na parte de limpeza, né? Tem alguns comentários aqui, ó. O primeiro é do Rodrigo. O desenvolvimento, falando do 670, levou algo de 2 a 3 anos, incluindo os testes físicos, que foi na faixa de 1 ano. Aí, o único envelopamento falou assim, em relação ao 670 ainda, fora o aproveitamento por ter 1,52, que ajuda muito. A largura dele é maior do que o 651, né? O Kael mandou aqui, grande Marcelo, um abraço, meu amigo. Salve, Kael. Show de bola, Kael é gente boa. Deixa eu ver como é que tá mais. Deixa eu ver. Esse é o difícil, até mesmo o próprio envelopador ter um padrão. O que, falando sobre esse assunto agora, sobre o padrão, é muito difícil estabelecer padrões se a profissão, você cai no mercado e o cara te dá uma espátula, um estilete, um adesivo, fala vai lá e se vira. Então, está começando, na verdade, uma cultura no Brasil que, por exemplo, o profissional vai começar a trabalhar com envelopamento, adesivos, a empresa contrata, né? Ou antes de contratar, fala, olha, vai fazer esse curso aqui
vai aprender como faz e depois você vem fazer os testes aqui na empresa. O que boa parte do mercado não percebeu ainda, que é muito mais barato você treinar o profissional Sim. antes dele começar na tua empresa, porque os prejuízos que você vai ter se ele não tiver um treinamento é muito maior do que o valor de qualquer curso. E Certeza. às vezes são detalhes muito pequenos que Sim. você consegue corrigir em um treinamento. Então, se você fizer o pré-treinamento desses profissionais, possivelmente o teu retorno financeiro, onde você deixa de ter os famosos retrabalhos, vai ser Sim. muito pequeno. Sim. Então, isso é importante e assim, eu percebo uma leve mudança no mercado em relação a isso, uma mudança positiva, né? E também eu percebo o volume de treinamentos que a gente tem no mercado. Quando eu comecei lá em 2008 com os cursos, não tinha, só tinha 3M. Era o único que dava treinamentos, só que era dentro da empresa e tinha tipo 2, 3 treinamentos para uma turma de 6 alunos por ano. Por Então a ano. gente não tinha como treinar todos esses profissionais. E quem foi chegando foi aprendendo com os mais antigos, foi desenvolvendo técnicas e muito mais. É, quando nós chegamos no mercado, a minha geração chegou no mercado de aplicação de adesivos, envelopamento, cara, a gente não fazia ideia do que fazer, sabe? Eu pegava uma lateral de um Uno quadrado, por exemplo, e eu passava um dia trabalhando, porque eu Mas colocava água para fazer. Porque eu não sabia fazer de outro jeito e não tinha onde buscar informações. Hoje perfeito. a gente tem a possibilidade de aprender com os erros da galera que está ensinando aí no mercado. Perfeito. E essa sensível mudança, né? E até o Clayton tá aqui, mandou um bom dia para a gente, que ele é lá da 3M. Show. Essa sensível mudança que a gente vê no mercado, que veio da escola 3M, sim, Sim. cara, isso é muito bom para o mercado, é muito positivo, não é? Com certeza. E você vê que essa evolução, né? Para a gente que falou de década de 80, você ouvia muito de 3M. E essa evolução, quando passou para 2000, apareceram outros concorrentes, começaram a aparecer para você como referência em dar aula. Tanto é que eu participei do seu curso, lembra, né? Porque eu falei, pô, Lembro sim. conhecimento pleno de envelopamento, né? Não que eu vá envelopar, muito pelo contrário, né? Eu não sou o Rodrigo, que ele já é o cara do mercado, ele consegue fazer envelopamento, PPF, vinil e tudo mais, né? Tá sempre aí em evidência, né? E eu fico feliz por isso, porque ele realmente ele incorpora esse lado, né, profissional. Eu fico muito feliz com isso, né? E no meu caso, por exemplo, eu fui fazer o curso com você, 2015, foi justamente para quando eu fosse falar no mercado de produtos, ou ter um workshop diferenciado, poder instruir o pessoal na hora ali, porque tinha muita gente que participa eu como fiz um foco muito grande no Nordeste, e o Nordeste evoluiu com isso. Verdade. Né? Ele evoluiu muito curso, né? Workshops que eu fazia em 2016, 2017, tanto é uma coisa interessantíssima, né? O primeiro workshop que teve do 27, do 270, do 280, que era a PU da Oracle, Oragard, e o 282 foi em Curitiba, na loja da CH Suprimentos, né? É chuvoso, muito frio, até o Robson Bright estava comigo, né? Depois fomos para o Rio Grande do Sul, fizemos na casa do Plotter também. Então foram épocas assim que você percebe que deu uma alavancada em trazer o conhecimento para as pessoas, né? Por mais que você dá um treinamento, ele absorva pelo menos 10, 15% daquilo que você fala, já é o suficiente. Mas no teste, por exemplo, a gente percebe que houve essa transição por algumas coisas que fazíamos nos workshops que era diferente do que era normalmente falado, e é falado até hoje, né? Você dá o material para a pessoa, ela vai testar o material, vai sentir o material, vai ver até que ponto o estresse do material ela aguenta ou não, né? Se a cola fotografa, se não fotografa, se você aquece demais ele vai perder o brilho ou não, coisas assim.
E esse treinamento que eu tive com você foi ótimo, né? Foi ótimo, porque isso me ajudou muito em relação a passar a parte técnica, não em ficar falando sobre poliméricos, monoméricos. Não, não. Existem 3 materiais no mercado, a gente sabe disso, que é o material de entrada, que é o calandrado convencional, existem os materiais calandrados premium, especiais, que são materiais que o encolhimento é zero e tem uma característica bacana para envelopamento total, como 670, Uhum. órfão, a gente sabe. E as linhas cast, então não tem muito que inventar nisso. Poxa, mas por que um calendário? Porque toda a composição dele é especial, ele segue um processo, né, de tempo, de cura, existe auditoria de qualidade, vai verificar todo esse processo, desde a matéria-prima e assim por diante. Poxa, mas por que os materiais outros convencionais do mercado, não falando isso generalizando, mas você percebe que o volume de encolhimento que há no filme tanto de impressão digital como de recorte, né? O que leva muito isso é a matéria-prima, né? E é aquilo que eu sempre falo, falta profissional na área, né? Então você tem um encolhimento muito grande, você, de acordo com o que as pessoas hoje utilizam na resina, no filme, na produção do filme, né? Que boa Uhum. parte dos materiais, quando se trata de materiais, vamos dizer assim, filme calandrado monomérico, ele vai ter uma retração maior, porque ele é cheio de Sim. micro e a olho você não consegue enxergar. Foi onde nesse período, eu consegui detectar uma coisa interessante, foi quando na Vulcan eu trabalhei com os pneumáticos, aqueles materiais de plástico para infláveis. Os Uhum. materiais têm que ser matéria-prima nobre e material que não contenha metal pesado. E o material que trabalha vai não com fitalato na composição do filme, né? Não tem um mínimo de plastificante com metal pesado, porque isso fazia com que os balões infláveis, principalmente na lei seca, não encolhessem, né? Então, fiz vários projetos, Panbev, para vários bancos, né, institucionais que patrocinaram vários eventos, né? Então, Uhum. para quem comprava, isso eram 10 empresas no Brasil que você vendia quase 10, 15, 20 milhões de metros para esse pessoal todo, né? 20 mil metros para esse pessoal a cada empresa. Então, era 200 mil metros de pneumático para essas empresas. Quando Sim. fomos falar sobre vinil autoadesivo em algumas empresas, não, tem que mudar o processo, só que aí você mudando o processo ou de filme ou de cola, o custo vai para o material importado. Então não existe milagre no nosso Uhum. mercado. E não adianta Sim. a gente ter isso, né? Mas não existe milagre. E o que existe é justamente isso. Para o envelopador, no geral, e eu seria leviano se não falasse isso, mas o que coloca, na maioria das vezes, comigo em vários envelopadores a nível Brasil é o material nacional. Então, o que Verdade. fala? Por envelopador, você tem que ser especialista no material da Imprimax, no material da Utac, no material da 3M, no material da Oracle e nos materiais que a Sign House tem desenvolvido no mercado. Então, Exatamente. você pega House que se posiciona como representante Oracle no Brasil e que hoje tem a sua linha própria, com uma tecnologia avançada de vinil colorido, de vinil PPF, do PPF em si, que é a película de proteção de pintura, tanto os TPH como os TPU, por exemplo, materiais de altíssima qualidade. Ou seja, posicionamento, ou seja, eu posso ser um importador, eu posso ser um representante de uma marca, mas quando eu trago para minha responsabilidade em colocar um material no mercado, eu preciso colocar um material com performance de fazer toda a representação da história que eu fiz de uma marca de alta performance. Então, para Verdade. quem Verdade. usa material em alta performance, ou para quem está migrando do material convencional para alta performance, vai sentir uma diferença muito grande. É, E o que o a gente que. pode Ah, desculpa. sempre de dizer, cara, é que é uma polêmica no mercado em dizer que o material, o PVC convencional, ele é uma proteção de pintura. Não, ele não é proteção, ele não é um PPF, ele protege como um envelopamento, ou Sim. fezes de e mesmo assim ainda vai manchar dependendo da qualidade dos aditivos que existem no vinil. Agora, PPF, que a gente propriamente diz como proteção de veículo, né? Isso é muito falado no Brasil hoje, principalmente pelas redes sociais ou pela televisão e assim por diante, é que essa Uhum. película protege. Como o Rodrigo Sim. falou, tem a base, as bases que protegem, tem o coach, como a própria de PU, que faz a autorregeneração com calor ou instantâneo, né? Então, isso é diferencial. Então, quando se fala de PPF, você tem que partir para essa linha, né? De E, TPU. e nunca jogar o preço abaixo, Sim. né? Que isso que é importante. O que eu sempre falo, Marcelo, em relação a essa questão específica do PPF é o seguinte: tudo que você colocar na frente da pintura, ele vai proteger a pintura. Então, assim, se a gente for levar ao pé da letra,
ele tem uma relativa proteção pequena, Sim. só que o PPF mesmo que a gente se refere é a base de PU, Sim. né? Que é o que tem regeneração e tudo mais. Eu falo, o pessoal fala, mas não protege a pintura? Protege, protege. E tá certíssimo. Para mim é isso. Então, existe toda película que você colocar, ela vai proteger a pintura. Então, se a gente for traduzir, ok, é PPF, mas quando a gente fala de PPF de alto padrão, de autorregeneração e tudo mais, a gente está falando sim dos materiais, principalmente a base de PU, né, que a gente tem no mercado. Mas a gente tem os materiais que são TPH, que não são exatamente PU, né? Eles são mais para o PVC, ok? Mas assim, o quanto você quer proteger o seu veículo? Porque é muito importante a gente avaliar o que o nosso cliente precisa. Exato. Eu acho, no meu ponto de vista, existe mercado para todo mundo. Exato. Né? Agora, vamos lá. Eu não posso ofertar para o meu cliente algo que não vai atender a demanda dele. Então, para mim é o seguinte: quanto tempo você quer que esse vinil fique aqui? Ou esse material fique nessa superfície? Eu vou fazer uma parede, por exemplo. Eu quero essa parede para 3 dias, uma semana, que é uma feira. Eu quero essa parede para 1 ano, eu quero essa parede para 5 anos. Vai ser produtos diferentes que eu vou utilizar. Eu vou fazer um envelopamento. Para quanto tempo você quer esse envelopamento? Você quer esse envelopamento rápido? É um envelopamento frota? É uma proteção de pintura? O que você quer? Eu preciso orientar meu cliente com base no que ele precisa e não simplesmente pelo que me convém naquele momento. E aqui, surgiu vários comentários a respeito. O primeiro deles é o seguinte: Diomedes fez o Ferreira acordar cedo. Risos. Aí depois o único envelopamento falou assim: a matemática é clara em relação aos valores. Não tem como não tem como a gente falar o seguinte: eu quero pôr um material para 10 anos e eu colocar um material mais barato. Eu estou me enganando, estou enganando o cliente, não estou fazendo da maneira correta. O Rodrigo mandou aqui, grande Marcelo, top essa experiência mercadológica e profissional. Único adesivo. O adesivo acho que conseguimos mostrar bem no mercado. Agora é caminhar tudo de novo para o PPF, que tem muito gato por lebre. Verdade. Até eu tenho programado um vídeo que vai sair por esses dias falando exatamente disso. Eu apliquei um PPF que era para 7 anos, em 2 meses estava amarelo. 2 meses. 2 meses. Sabe? Aí o que aconteceu? Eu fiz o carro todo, tive que trocar, depois de 1 mês, o para-choque traseiro, troquei. Depois, o para-choque dianteiro. Aí, quando eu fui trocar o para-choque dianteiro, já tinha que trocar o traseiro também. Teve uns problemas lá, acabou arranhando e tudo mais, e eu tive que trocar, né? Quando eu tirei os dois e comparei os dois com 1 mês de diferença entre eles, era gritante o amarelamento, a diferença. A gente está falando de meses. Então, quando a gente vai para produtos novos, né, tomem cuidado, né? Avaliem bem quem são os fornecedores, quem são os parceiros, se o vinil é de qualidade, ou o PPF, ou o que for, se a película é de qualidade. É muito importante essas avaliações. Outro quilo é envelopamento. O problema é se deixar muita cola na remoção ao deixa de ser proteção. Acho que foi isso que quis dizer. Exatamente. Tem muito produto que deixa muito resíduo. Único envelopamento. Tive que usar removedor de tinta no capô de um Lancer, que usaram um material monomérico de uso interno, aqueles de impressão de R$9 o metro, e em 2 anos o cliente perdeu o capô. É o barato que sai caro, não tem jeito. A questão, e outra questão, beleza, não é só a questão de você refazer uma pintura. Beleza, você vai lá e paga e refaz. E a desvalorização do seu veículo em relação a isso. Se a gente estiver falando de um veículo de, sei lá, 50 mil,
a gente já tem um relativo prejuízo. Com certeza. Mas se a gente estiver falando do veículo de 2 milhões, por exemplo, que perde 20% do seu valor quando existe uma interferência como a repintura, aí é mais embaixo, né, a questão. A coisa começa a complicar, porque, na verdade, é como você disse, poxa, o que nós educamos, e você sabe que existe uma guerra no mercado, infelizmente, né? Por algumas coisas que nós falamos, expomos, e que é sério, né? Poxa, quando eu vendo um produto, se o cliente vem na sua loja pedindo, eu quero o material que é regenerativo, poxa, não adianta jogar o preço para baixo, o cara já sabe o que ele quer. O material que é PU, que regenera instantaneamente ou com calor, e assim por diante. Se bem aquele cliente que hoje tem o PPF ou TPU para um veículo de 50 a 100 mil, por exemplo, poxa, eu gosto de ter esse PU, mas muitas das vezes o cara é tão amante do veículo que ele vai até colocar um TPU. Ele quer proteção mesmo, porque ele vai ficar muito tempo com esse veículo. É uma joia para ele sobre rodas, não importa. E você tem os outros carros em alta performance que passam de R$500 mil que realmente não tem como você fugir. É os materiais em PU e PU, não tem o que fazer. E outra, por eu ter que trabalhar com um veículo que é valioso, né, eu tenho que auto me avaliar, ou seja, eu não posso jogar o preço para baixo. Exatamente. Porque garantir exatamente as probabilidades se der algum problema nesse caminho, nesse percurso, né? Mas quando eu trabalho, eu me especializo nisso, né? E outro, tanto de vídeo que a Sign House hoje produz, falando, instruindo, o Rodrigão mesmo falando sobre diferença, poxa, muitos podem procurar o vídeo que ele fez sobre a diferença do 651 com o 670, as vantagens que existem entre um e outro, um vídeo muito bacana que ele fez esses dias e já postou. E outra coisa, sobre os PUs, os materiais de TPU, TPH, que foi feito no curso pela Sign House também, com o Russo e agora com o Manfred, né? E o que você participou com a gente, o que você fala no mercado em si, né? E eu percebo que aqueles que são seguidores fiéis, eles estão indo para um caminho onde eles se profissionalizaram, se auto-valorizaram em relação a isso, né? Que é importante, né? Mas nunca nós podemos deixar de falar isso, né? Essa evolução, ela tem que sempre existir. E tem muitos parceiros, né, Diomedes, que hoje... Você mesmo está saindo de um curso que você deu para o pessoal aí, praticamente, que foi fantástico, né? Eu vi os comentários. Obrigado. Então, mais informação, tanto calcular custos, se autoavaliar, avaliar o seu conhecimento técnico para melhorar dia após dia, essa troca de informação entre um e outro. Ser profissional, né? Profissional, exatamente. Então, a gente vive na época que você tem evoluções, né, no profissionalismo voltado para a parte de desenvolvimento, premium, por exemplo, né, porque ninguém quer ficar para trás. E eu estou vendo que muitos picaretas que existem no mercado, eu sei que ainda existe muito, mas estão saindo do mercado. O mercado seleciona. Aqueles que fazem gambiarra. Mas hoje você tem os envelopadores que fazem o ajuste técnico, que não é gambiarra, que é aquelas emendas onde há necessidade de fazer, né, que não tem como. Poxa, e você tem que fazer, não tem como. É um ajuste técnico, né? Que não fala para o cliente, olha, eu não tenho como fazer isso aqui. Ele vai ter que ter um ajuste técnico, né? Não eu preciso te dar garantia. Eu sempre deixando claro, a gambiarra vai para os picaretas e para os profissionais é um ajuste técnico. Isso exatamente. O que uma vez eu ouvi numa palestra, numa feira, inclusive, o profissional falou o seguinte, em relação aos produtos que ele vende. Ele falou, eu vendo gato e vendo lebre. Eu só não vendo gato por lebre. Então, assim, eu explico, o produto é esse, a garantia é essa, ou não tem garantia, né? E tem esse outro produto. Ele falou assim, eu não deixo de vender, porque eu preciso pagar os boletos. Claro. Não tem mágica. Não. Então, assim, eu vendo, mas eu explico para o meu cliente, eu dou uma aula para o meu cliente para ele saber escolher. O que eu faço também, nesse sentido, quando eu faço algum serviço, né? Hoje já não é muito meu foco, mas, por exemplo, chegou um cliente, um amigo meu, inclusive, para fazer um envelopamento com PPF. Aí eu falei para ele, cara, o que você imagina de valor para... Ele falou, cara, uns 2, 3 mil reais. Eu falei, olha, você não vai fazer com esse valor. Não um produto de qualidade. Perfeito. Aí ele falou, tá, mas... Aí eu fui explicar para ele que não era só um adesivo transparente, né? Não era o material que a gente usa para laminação. Era um material diferenciado,
era outro produto, inclusive outro plástico. E ele falou, cara, eu não fazia ideia disso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma aula para o nosso cliente, para quando ele for no nosso concorrente, ele vai fazer as perguntas certas. E se o cara não tiver preparado, cai por ali. Ah, mas se eu passar um produto muito caro, eu não vou fechar. Se você não oferecer, você não vai fechar, né? É. Você viu que legal isso daqui? Vi. Não era para aparecer. Vamos ver se aparece aqui. Sei lá. Que estranho. Isso aí Do mesmo. nada. Não, não é negativo, tá, galera? É positivo. Não sei de onde que apareceu esse negócio. Ó, aí tem mais alguns comentários aqui. Deixa eu voltar aqui. Digo isso pro... aqui, ó. Único envelopamento. O que falta, eu acho, né? É mais matéria em TV, canais e afins. Mostrar essa diferença e saber os preços médios. Ele diz que isso para o consumidor final, né? Então, é legal a gente instruir o nosso consumidor final para que tenha essas informações e para que não caia em, sei lá, que alguém engane, entendeu? Até a Cedina tá aqui e a gente estava falando sobre a Cedina antes. Eu conto a história da Cedina no meu novo livro, Legal. que a gente falava aí no começo, que vai ser lançado no dia 13, ao 12h20, lá na Futuriprint, e começa hoje. Eu tô aqui em Itu, mas daqui um pouquinho tô indo lá em direção a São Paulo. Chego lá, vou lá bater um papo com vocês que vão estar por lá também. Show. É isso que falta no mercado, é mostrar o real valor para o cliente, entender o valor do PPF, o único envelopamento. Isso aí. Marcelo, a gente já está aí, ó, 1 hora de live, passa rápido demais. Muito rápido. Obrigado pela participação, por acordar cedinho e vir trazer informação de qualidade aqui para a galera. Fiquei muito feliz em te receber aqui. Se você quiser deixar umas palavras aí para a galera. Eu que agradeço. Eu agradeço toda a galera que está aí, muitos eu conheço, eu agradeço muitíssimo, Kila, todo esse pessoal, não vou citar os nomes todos, que são muitas pessoas. O que é importante é isso, a gente sempre está comunicando, tentei ser o bem breve possível em relação a muitas coisas, porque a experiência é muito grande de mercado, e não usar tanta coisa técnica que muitas das vezes não é tão importante. É importante em algumas situações de troca de ideias. Mas eu acho que essa parte de troca de informação prática ela é muito importante. Criar algumas polêmicas para ver um debate, um rebate sobre aquilo que você está falando é importante, como o Diomedes mostrou sobre o PPF, que é importantíssimo. Eu acho que isso evolui muito. E espero que todos os convidados que participem disso trazem sempre um assunto que seja dinâmico, né, em relação a isso, para poder aproveitar no geral. Exatamente. E você contato e podem entrar em contato, fazer a pergunta que tiver de fazer, a gente está sempre à disposição. Agradeço muitíssimo a presença de todos e eu costumo acordar cedo. Meu horário é sempre assim. Aí sim, hein? A gente fica brincando, mas geralmente esse horário tá todo mundo acordado já, né? Porque o conhecimento ele fica mais fácil. Você começa um dia até melhor, porque você expõe as suas informações, você fala. A pessoa tem direito de falar o que ela quiser. Porque a partir do momento que você dá cara para ser questionado, você é obrigado a responder ou não algumas perguntas, né? Exatamente. E se eu não responder, o Rodrigão tem para responder. Não é? Então, ele é o cara das respostas, né, do Rodrigão? Ó, vamos fazer o seguinte, a galera que estiver acompanhando a live aí, ó, mete um print aí, já posta lá, ajuda a gente a divulgar essa live aqui, que sempre a gente está em busca aqui de informações de qualidade. Pô, teve alguém que falou que eu lembro Steven Seagal, velho. É que ele não lembra quando eu usava o rabinho no cabelo, né? Lembra mesmo, hein? Lembra mesmo. Legal. Aqui, ó, o que, em relação a isso, o que é importante? Nós não precisamos todos pensar igual. A discussão, ela é saudável desde que seja para uma evolução e não simplesmente para uma briga, um confronto. Então, o que eu acho muito importante, e assim, tem muitos profissionais da área que em determinado ponto eu discordo, ou eles discordam do que eu falo. E tá tudo certo, é importante. Tem uma frase que fala assim, toda totalidade
é burra. Desculpa a expressão, mas toda a totalidade é burra. Então, assim, se todos nós, se tiver 10 pessoas, todo mundo pensar igual, então não precisa de 9. Entendeu? Então, assim, o que é importante? Que a gente discuta sobre o que está acontecendo, exponha os fatos, exponha as opiniões profissionais de cada um, e a gente chegue num consenso ou não chegue num consenso. Cada um vai para um lado e tá tudo certo. Tá tudo É certo. importante que a gente, que nós, enquanto profissionais, comunicadores e tudo mais, que a gente discuta sempre, converse sobre determinadas situações e que a gente evolua junto. Isso é importante. Isso que sabe, às vezes a gente está conversando, né, até fora do ar, vamos pôr assim, e a gente sim tem opiniões diferentes em determinados pontos. E cara, o mais importante é existir o respeito entre os profissionais, né, o cuidado, né, com as palavras, é claro, não vou falar nada aqui para te ofender, mas sim para que expor o meu ponto de vista, expor o seu ponto de vista e tá tudo certo. Só fechando, você lembra que nós pegamos um período difícil de 98 até 2008, que tinham muitos formadores de opiniões, cara. E eram pessoas briguentas e discutia. Treta. Era muita treta, né? Mas hoje não, hoje tá legal. É isso aí. Então, muito obrigado e vamos nos encontrar. Obrigado você, Marcelo. Um beijo. Valeu. E aí pro Rodrigo. Isso aí. Valeu. Até a próxima. Até mais tarde. Até mais tarde. Valeu, garoto. Isso aí, galera. Essa foi nossa live com o Marcelo Ferreira, lá da Sign House. Espero que vocês tenham curtido as informações que ele trouxe aqui pra gente. Muita informação de qualidade. O cara que tem uma história muito longa aí com adesivos. Ele que já passou por algumas marcas e trouxe aqui algumas informações bem importantes para que a gente possa evoluir nossas técnicas aí, avançar um passo aí em direção ao profissionalismo do mercado. Para você que esteve até aqui até agora, meu muito obrigado, valeu por assistir. Para você que está assistindo depois, não perca as próximas lives. Todas as segundas e quartas-feiras a gente tem live a hora do aplicador. Na segunda-feira, galera, é lá na rede vizinha, que eu não vou falar o nome agora, mas é uma vermelhinha lá, que eu não posso falar aqui, senão vão me derrubar minha live. Mas lá na rede vizinha a gente tem todas as segundas-feiras uma aula, e a próxima aula, galera, vai ser sobre álcool isopropílico. A utilidade, como a gente usa esse produto, algumas formulações que a gente usa para cada trabalho. Eu li um comentário aqui daí. Agora é o sorteio da bobina. Bom se fosse, hein? É isso aí, galera. Obrigado pela participação. Na próxima quarta-feira a gente está aqui de volta com mais um convidado. Eu vou postando aqui para vocês irem acompanhando, saberem quem vai estar participando com a gente aqui. Muito obrigado pela participação de todas. Tenham todos um bom dia. Vamos para a feira, galera. Eu que fui convidado esse ano a ser embaixador digital lá da Futuriprint. Vou estar lá todos os dias e no sábado a gente vai ter o lançamento do livro. A gente vai ter uma palestra no meio-dia e 20, começa meio-dia e 20, e a partir das 2 horas a gente tem os autógrafos lá no lounge dos embaixadores. Espero todos vocês lá. Visitem a feira, vão visitar também o stand da Sign House, que vai estar lá e sempre tem muita novidade por lá. Valeu, galera! Tenham todos um bom dia. Aquele abraço!